A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Pega, por favor, o Evangelho, irmãos. Pega, por gentileza, a palavra. Abra o Evangelho comigo no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler o que diz a palavra nos versículos de número 25 e também o versículo de número 26. Veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho, tem alguém sem a palavra do Senhor. Mostra para essa pessoa onde nós vamos ler. E se você estiver sem Bíblia, chega perto de alguém que tem, fica sem fazer a leitura não, tá bom? Quantos acharam? Digam amém. Juízes 6, versículo 25 diz assim: E aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar num cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, como a lenha que cortare do bosque. Você acredita que esta palavra é de Deus? Quando a gente ler assim o versículo 25 e o versículo 26, sem analisar o devido contexto, fica uma pergunta no ar: por que Deus vai pedir para esse moço chamado Gideão destruir um altar, cortar um bosque, erguer um outro altar e sobre esse outro altar sacrificar um boi em holocausto? Por quê? Por que Deus está fazendo essa exigência? Por que Deus está pedindo isso? O que significa isso? O que isso tem a ver conosco hoje? E o que isso pode nos ensinar? Quantos aqui querem ouvir? Diga graças a Deus. Então eu leio o versículo 26, e todos vocês que estão conosco aqui na Paz e Vida, sede regional em Juazeiro do Norte, repete após mim em bom som e alta voz. Vamos lá? Edifica ao Senhor. Oh, glórias. O povo aqui é fervoroso, mas eu acredito que você pode ficar melhor. Diga: edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Você crê nesta palavra? Deixa a Bíblia aberta sobre o assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra uma linda e poderosa salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra sua boca, erga a sua voz e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, vai por tua conta, vai aplaudindo e vai glorificando Senhor nosso Deus e nosso Pai. Vem falar conosco agora através da pregação da tua palavra. E cada pessoa que aqui veio, não veio ouvir a voz do homem, mas todos vieram ouvir a tua voz. Então que o homem diminui, que o Senhor cresça. Unge os lábios do mensageiro, toma a boca do pregador, desfaz todo impedimento, tudo aquilo que queira atrapalhar a pregação da tua palavra. E que esta palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis tomar o vosso assento. Muito bem. Nós estamos vivendo nesses últimos dias o propósito de campanha, o Monte Sinai. O Monte Sinai é o único lugar da terra que Deus chamou de Terra Santa. Sobre o Monte Sinai, Deus se manifestou a Moisés dizendo: Moisés,
Eu ouvi o gemido do meu povo. Eu conheci as suas dores, Moisés. Eu vi, eu ouvi. Estou descendo, estou decidido a descer para livrá-los. Israel viveu no Egito durante 430 anos. E durante uma boa parte desse período foi sobre o jugo, sobre a escravidão, o que nós podemos chamar de um problema antigo. Essa campanha do Monte Sinai, ela é voltada nesse sentido. Esta é a visão. Nós estamos nesse propósito para que Deus venha estar resolvendo problemas antigos. O problema antigo é tudo aquilo que uma pessoa possa estar passando, e essa situação ela já se pendura por muito e muito tempo. Aquilo que poderia ter sido resolvido em alguns dias, semanas ou meses, já virou anos. E no caso de alguns, infelizmente, até décadas. Talvez hoje aqui no nosso meio há pessoas que têm um problema antigo. É uma situação que você, infelizmente, tem vivido ela já há muito tempo. Já há muito tempo que você passa por isso. E alguns até sofrem, alguns até passam por situações difíceis, adversas, momentos complicados, momentos angustiantes e outras vezes até desesperadores por conta dessa situação que já faz tempo, que no qual podemos chamar de um problema antigo. O problema antigo de Israel no Egito era a escravidão. Foram tantos anos naquela situação. Nós sabemos que lá Deus vai trazer o livramento mesmo, e Deus vai levar o povo a uma terra boa, larga, uma terra que manava leite e mel. Depois de muitos acontecimentos, o tempo vai passar, e Israel mais uma vez vai chegar a uma situação difícil, não igual como a da época do Egito, mas uma situação que nós podemos analisar a fundo, que pode retratar para nós a situação de muitas pessoas nos dias de hoje. Nós vamos ver em Juízes 6, versículo 1, qual era a situação que Israel vivia. Acompanha comigo a leitura, por favor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Por quantos anos? Quantos? Então concorda comigo que já era um problema antigo? Imagina só você viver 7 anos em uma situação difícil. Imagina só um problema que você possa estar passando, ele durar 7 longos anos da sua vida. Já era um problema antigo, já era um momento de dificuldades. Versículo 2, a palavra vai nos dizer assim: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Guarda com você esse versículo 2, porque já já nós vamos entender o porquê que eles fizeram essas covas e essas fortificações. Veja o versículo 3, onde a palavra começa a descrever a situação. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que se não podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito. É assim que está escrito aí na tua tradução? Empobreceu muito? Sim ou não? Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. O que a gente acabou de ler, do versículo 3 até o versículo 6 na parte A, foi a descrição da situação, foi um relato do problema. É como se você agora pegasse uma caneta, um papel,
como por exemplo, o pedido de oração que você já possui, e você que ainda não possui, eu vou te entregar. E você começasse a escrever nesse papel a situação que você vive, o problema antigo que você enfrenta. Nós podemos aqui conjecturar. Muitas pessoas iriam escrever assim: o meu problema antigo é um problema de saúde, e já faz alguns anos que eu tenho feito um tratamento, e desde então ainda não sarei dessa enfermidade. O meu problema antigo é um problema que eu venho arrastando já faz algum tempo, que foi um problema que surgiu na minha família. Há pessoas na minha casa que necessitam urgentemente da misericórdia de Deus, porque estão aprisionados em um vício, porque o inimigo está conseguindo destruir, ceifar vidas dentro do meu lar, e é um problema antigo que eu quero muito que Deus venha me ajudar a solucionar. Talvez o problema antigo de alguns aqui seja o relacionamento, ainda que seja um namoro ou um noivado e até mesmo um casamento. Tem casamentos que no lugar de ser bênção acaba se tornando um problema antigo para ambas as partes. Tem casamento que é tão complicado, que é tão difícil, que muitas vezes para a mulher é um problema antigo que ela vive. Ela está casada ali, por exemplo, há 5, 10 anos, e durante esses 5 anos o comecinho foi bom e depois se tornou um problemão, porque ela vem só sustentando, só empurrando com a barriga, como diz o ditado. Ou para o homem também. Às vezes o camarada casa e no começo é tudo maravilhas, e depois aquilo que era para ser bênção torna-se um problema antigo. Talvez outros vão dizer assim: mas o meu problema antigo é um problema financeiro. Eu tenho tentado de tudo, eu tenho tentado o empreendimento, e é um problema tão antigo que nada tem ido para frente. Eu não tenho conseguido resultado, eu não tenho conseguido sucesso. A minha vida é sempre aquela situação amarrada, uma situação difícil. E é um problema antigo a ser resolvido, é uma situação a ser resolvida. E outras coisas que nós podemos abordar aqui. Quando a gente lê de forma literal, a gente não consegue ter a total dimensão da situação. Mas vamos colocar a nossa mente agora para pensar um pouco mais, para vocês entenderem o tamanho desse problema aqui que Israel vivia. Versículo 3, vamos entender o que diz a palavra. Porque sucedia, ou seja, era algo corriqueiro, que semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. Então vai entendendo comigo, viaja comigo no tempo, se coloca lá em Israel na época. Todas as vezes que Israel plantava, que Israel semeava, os inimigos vinham e destruíam tudo. Os amalequitas, os midianitas, os povos do Oriente vinham e consumiam com tudo. Era só o tempo do povo de Israel plantar, semear, para os inimigos vir e consumir com tudo, roubar com tudo. É justamente aquilo que João escreveu, que Jesus falou, que o ladrão vem senão a roubar, matar e era o que acontecia nesse momento. Era o que acontecia nesse momento da história. Os inimigos estavam a consumir tudo. E quando a gente coloca a nossa cabeça para pensar, a gente vê que é o que acontece hoje também, que o inimigo faz. Ele consome com tudo aquilo que a pessoa produz. A intenção do diabo é roubar tudo que é teu. A intenção do diabo é frustrar os teus sonhos, é destruir a tua vida. Aí aqui diz ainda no versículo de número 4, que eles não deixavam mantimentos em Israel, nem o que comer eles permitiam com que ficasse. E aí você começa a perceber quantas são as pessoas que vivem hoje esse problemão, que muitas vezes nem o que comer tem dentro da própria casa. E se você colocar um pouquinho a tua cabeça para pensar, e você vai trazer à memória, talvez você conheça pessoas assim, que muitas vezes têm dificuldades até para comer, o que acaba sendo algo muito triste. Concorda comigo? Aí aqui diz que além dos mantimentos, não sobrava nem as ovelhas, nem os bois e nem os jumentos. Só que entenda o seguinte, na época não tinha transporte como hoje. O jumento era como se fosse um meio de transporte.
O jumento era usado para locomoção. Os bois eram usados na agropecuária para a preparação da terra. O boi era usado para puxar as carroças. Era, digamos que, algo importante na agropecuária, nem boi ficava. As ovelhas também tinham a sua importância. Então não era o fato só de roubar o jumento ou de matar os bois, as ovelhas. Eles estavam impedindo Israel de produzir de novo, porque o boi ia ser usado para preparar a terra depois. O jumento era um meio de transporte. Eles usavam os jumentos para se locomover. Quando você vê isso, você começa a entender que a devastação era grande, a destruição era imensa, e durante 7 anos isso estava a se prolongar. E aí no versículo 6, na parte A, você vai ver: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. É interessante que a palavra ela faz questão de usar o termo empobrecer, ou seja, que deriva de pobreza, que deriva de miséria, de situação difícil. Essa era a situação, até que aconteceu o quê? Até que acontece do povo clamar, como diz aqui o versículo 6, a parte B. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Note que depois da palavra midianita tem ponto e vírgula. O que é que significa isso? Espaço de tempo. Depois de um tempo, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A história está se repetindo, como na época do Egito. A gente lê lá em Êxodo que depois de anos e anos de escravidão, o povo de Israel clamou ao Senhor. E lá a palavra vai dizer que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E aqui também, versículo 7, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse. Ou seja, se Deus estava enviando o profeta, é porque Deus tinha ouvido o clamor daquele povo. Amém? Hoje você pode ter chegado aqui com o teu problema antigo, ou com os teus problemas antigos. Eu fiz aqui algo para fazer você pensar, e eu quero que você coloque nesta noite esse problema antigo diante de Deus, e que você clame, e que você busque, e que se você confiar e acreditar, o Deus que atendeu o povo na época do Egito, e o Deus que atendeu o povo na época de Gideão, é o mesmo Deus que atende hoje aqui na Paz e Vida em Juazeiro. Você acredita nisso? Ainda que dure 15, ainda que dure 20, 30 anos, não importa o tamanho desse problema, Deus ele vai te ouvir. Versículo 7: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temai aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Entenda o seguinte, quando o povo clama, Deus ouve, e Deus vai enviar um profeta. A Bíblia não descreve quem era, não dá o nome dele, mas a palavra deixa bem clara qual foi a ordem de Deus. Deus disse assim, em resumo, para você crer: fala para o povo que o Deus que fez uma vez, Ele vai fazer de novo. E hoje eu sou esse profeta aqui, e hoje Deus me manda te dizer: o Deus que já fez muitas coisas na tua vida, e você sabe que Deus fez, Ele manda te dizer: Ele vai fazer de novo, em nome de Jesus. Ele vai fazer de novo. Acredita nisso, igreja? Deus já deu livramento para muita gente aqui. Deus já proveu para muita gente aqui.
Muitos aqui já foram curados pelo poder de Deus. Muitos aqui já tiveram portas abertas pelo Senhor. Muitos aqui estavam em situações deploráveis até mesmo. Muitos chegaram na presença do Senhor com a vida lá embaixo, humilhada, e Ele fez uma vez. Então toma posse dessa palavra. Não importa o problema, o teu Deus já fez. E se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo, creia. Diga: eu creio, em nome de Jesus. Só que você sabe que você precisa ser usado por Ele. Lembra que eu falava para você que Deus precisou usar Moisés? Aqui Deus vai usar esse moço chamado Gideão. Só que Gideão vai demonstrar assim um comportamento que retrata o comportamento das pessoas hoje. Olha o que vai acontecer, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que é uma árvore que está em Ofra, ou Ofra, como alguns preferem, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Já recebe aí. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, a teologia diz que é o próprio Deus. É aquilo que chamamos de teofania, ou o próprio Senhor Jesus no Antigo Testamento. É como se Jesus estivesse diante dele dizendo assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. E quantas vezes você já ouviu que Deus é contigo? E mais uma vez você está ouvindo. Esse problema antigo ele vai ser resolvido, porque Deus é contigo, acredite nisso. Quantos creem aí, diga amém. Quantos acreditam que você tem valor para Deus, diga glória a Deus. Muito bem, Gideão não acreditou a princípio. Olha o que é que ele vai dizer, versículo de número 13. Mas, no entanto, porém, Gideão lhe respondeu. Esse ai dá um sentido aqui de sofrimento, de choro. É como se ele dissesse assim, ó: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Essa palavra aqui, ó, o Senhor nos deparou, isso aqui muitas vezes vem na cabeça de muita gente: Deus me esqueceu, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo. Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz nada? Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus me desamparou? Era o que Gideão estava mostrando aqui. O Senhor diz que é comigo, mas é como se o Senhor tivesse nos abandonado. Por que o Senhor deixou tudo isso acontecer? Aí veja o que vai dizer o versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Primeiro ele diz: você é um homem de valor, você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa importante para mim. Eu estou dizendo para você que você é uma pessoa valorosa, você não é qualquer um. E eu estou dizendo agora, é com essa força que você possui que eu vou te usar, e é com essa força que você tem que você vai vencer. Só que Gideão não está crendo, igreja. Versículo 15: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Aqui eu quero te ensinar 3 motivos que fez a situação chegar a esse ponto. O primeiro de todos que a gente pode observar é quando a gente lê o versículo 2, por isso que eu pedi para você guardar. Porque no versículo 2 diz que eles vão cavar covas, com o intuito de quê? De se proteger. Eles não se protegiam no sentido de se proteger para lutar. Eles se protegiam no sentido de ficar escondido e de não ser atingido ou atacado pelos inimigos. E por que isso acontecia? Porque o medo tomava conta deles. Eles tinham medo de morrer, eles tinham medo de ser destruídos.
Para eles era muito mais fácil ou muito mais cômodo deixar os inimigos virem levar tudo do que eles ter que lutar e pagar com a própria vida. O medo tinha tomado conta. Eu dizia hoje que o medo é um mal terrível. Sabe por quê? A pessoa que tem medo de dirigir, ela nunca vai pegar num carro para dirigir. Tanto que existe até tratamento para quem tem fobia de direção, para quem tem medo de dirigir. A pessoa que tem medo de nadar, ela jamais vai entrar num lugar fundo que possa cobri-la, que ela precise nadar, porque o medo faz as pernas travar. O medo bloqueia a pessoa ao ponto dela ficar inerte, ficar parada. Tanto até mesmo para entrar dentro de um carro para pegar no volante, ela até entra, mas na hora de sair ela não sai, porque os nervos travam ela. E para nadar é do mesmo jeito. Tem pessoas que têm medo de aranha, de barata, de algum bicho, que a pessoa para, literalmente, ela trava diante daquela coisa que ela tem medo. Quando a gente transporta para a nossa vida, quando nós permitimos com que o medo venha tomar conta de nós, nós também ficamos paralisados. Tem muito problema antigo que não foi resolvido no início, porque a pessoa teve medo de enfrentar. Talvez ela teve medo de se machucar, talvez ela teve medo de mexer com a situação, e a situação acabou se agravando. Era o que estava acontecendo, eles tinham medo, eles estavam se escondendo. Aí quando Deus diz assim: o Senhor é contigo, vai nessa tua força, Gideão vai dizer o quê? Tudo bem, mas eu estou achando que o Senhor escolheu a pessoa errada. Sabe por quê? Manassés, para quem não sabe, era uma das menores tribos. Ele diz que ele faz parte da menor tribo. Depois ele vai dizer que a família dele, a casa do pai dele, é a menor de Manassés, a menor família da menor tribo. E ainda ele vai dizer que da família ele é o mais pobre, ele é o menor. O Senhor escolheu uma pessoa da menor tribo, da família menor, e eu sou ainda o menor da minha família. Eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada, não sou eu não. Seria muito melhor o Senhor ir lá atrás em Naftali, em Isacar, na tribo de Ruben, aqui em Manassés. Eu acho que o Senhor procurou a pessoa errada. Mas é como se Deus dissesse: não, é com você mesmo que eu quero. Porque a predileção de Deus é assim: é pegar as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Deus gosta de pessoa assim. O que Deus não gosta é quando a pessoa se diminui, se limita. E no caso de Gideão, que eu quero que você aprenda, quando a pessoa se sente incapaz. Você compreende? Quando você se sente incapaz, aí sim você fica parado, você fica bloqueado. Eu tenho pregado essa semana inteira dizendo a seguinte questão: no dia que você descobrir a força que você tem, ninguém te para. Quando você descobrir a real capacidade que você possui, ninguém vai te parar. Você consegue, você pode. Ainda que digam que não, mas se você quiser que sim, você pode. Você é capaz. Você é capaz, não se sinta incapaz. Deus é contigo. Quantos compreendem, digam amém. E isso também demonstra, igreja, um problema muito ruim que muitas vezes cometemos. Gideão e toda a nação de Israel estava pegando uma situação assim, pequena, e transformando numa situação gigantesca. Você compreende? Qual é o hábito que temos? Diga comigo: super exaltar os problemas. Desculpa, é fato, eu não conheço o teu dia a dia, eu não conheço a tua vida, mas tem coisas que é assim e você vê como se fosse assim. E quando a gente vê uma coisa pequena, ela grande, o medo toma conta. A pessoa se sente incapaz, e o que ela faz? Ela se paralisa, ela fica bloqueada. E por bloquear, a situação vai se propagando. O que era algo para ser resolvido, acaba se tornando um problema antigo. Você está compreendendo? Então entenda, o medo de lutar, se sentir incapaz e exaltar as dificuldades, fazem com que os problemas cresçam e se propaguem. Algo que era para você resolver antes,
por você ter medo, se sentir incapaz e ainda fazer com que aquilo seja maior, faz com que cresça ainda mais e acaba se tornando um problema antigo. Coloca a cabeça para funcionar um pouco e começa a lembrar da situação, e você vai concordar: se eu tivesse enfrentado, não tinha chegado a esse ponto. Se eu tivesse tomado uma decisão no dia, se eu tivesse falado algo naquela hora, não tinha chegado ao ponto que chegou. Se eu tivesse feito alguma coisa, hoje não estava assim. Se eu tivesse mudado o meu comportamento, se eu tivesse me posicionado, se eu tivesse naquele momento tomado uma postura, uma atitude, eu não tinha passado por isso. Começa a pensar que você vai ver que é assim que as coisas funcionam. Agora, quando você tem medo, se diminui e ainda faz com que o problema seja maior do que você, a situação vai crescer diante de você. Mas Deus continua falando para ele, versículo 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus estava decidido: é você mesmo que eu quero, Gideão, é você mesmo que eu quero. Ainda que você diga que você é o mais pobre, que a sua família é a mais pobre, que a tua tribo é a menor, que você é fraco, que você não consegue, você tem valor para mim. É com essa força que você vai lutar, e eu serei contigo. E é isso que Deus fala para você também hoje: é você mesmo, não adianta escapar. Deus decidiu te escolher, Deus te escolheu. E ainda que a tua família seja pequena nessa cidade, e ainda que você se sinta pequeno, Deus te faz grande hoje. Deus te faz uma pessoa grande. E assim como Ele fez com Gideão, Ele vai te tirar do lugar menor e vai te colocar no lugar maior, porque poderoso Ele é, grande Ele é. E sobre a vida daquele que crê, daquele que confia, daquele que acredita, Ele tira de baixo e faz assentar entre os principais. É você mesmo. Amém? Posso ouvir um amém? É você mesmo, não tem jeito. Mas pastor, eu quero fugir aqui. Não, não adianta, é você. Deus já te escolheu, Deus já te chamou. Você tem valor para Deus, um valor imenso. O teu valor é provado na cruz. Quando você lê na palavra de Deus o sacrifício de Jesus, você começa a ver o valor que você possui. Porque se você não tivesse valor, Jesus não tinha se entregado. Jesus estava morrendo naquela cruz, aquele sol que estava queimando a sua pele, aqueles espinhos praticamente do tamanho de uma caneta perfuraram o seu crânio, aqueles pregos do tamanho desse microfone aqui perfuraram os seus pulsos e os seus pés, aquela chicotada do corpo do Senhor todo dilacerado, mas Ele estava pensando em você. Você tem valor para Jesus. Jesus estava sofrendo tudo aquilo para hoje, dia 30 de junho de 2019, na Paz e Vida em Juazeiro, você ouvisse essa palavra, para Deus usar a minha vida para dizer mais uma vez para você: Jesus sacrificou, o Senhor deu o seu único filho por você, porque você é uma pessoa de valor, você é um homem valoroso, você é uma mulher valorosa. Diga glória a Deus. Aí Gideão: tudo bem, só que eu quero que o Senhor me prove se é o Senhor que está falando comigo mesmo. O anjo, faz o seguinte, fica aí, eu vou preparar aqui um presente, e com esse presente eu quero provar que o Senhor está falando comigo. Eu quero que o Senhor me prove. Olha o versículo de número 17, veja o que vai dizer. E ele lhe disse, Gideão falando: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente. Presente na palavra tem um simbolismo, mesmo sentido de oferta. E o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. O anjo disse assim: pode ir, faz tudo o que tu dizes, eu vou ficar aqui te esperando. E aí Gideão foi providenciar o presente para ter a prova que era o Deus Todo-Poderoso que falava com ele. Versículo 19, o presente de Gideão é um pouco estranho. Amém, gente? É um pouco diferente dos presentes de hoje. E entrou Gideão e preparou um cabrito
e bolos asmos. Bolo você entenda como pão asmo, pão sem fermento. De 1 efa de farinha, ou seja, uma medida de farinha. A carne pôs num açafate é o mesmo que cesto. E o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho, que é uma árvore frondosa, uma árvore grande. E lhe apresentou. Olha o presente que Gideão trouxe: um cabrito, pão sem fermento, a carne com um caldo, e colocou diante do anjo. Estranho, não é? Que presente mais inusitado. Aí o versículo 20: porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, os pães asmos, e põe-no sobre esta penha. Penha é pedra, rocha. E averte o caldo, derrama esse caldo. E assim o fez. Aí veja o que vai acontecer. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos. Ou seja, ó, gente, ó, na hora, fogo desceu. E aqui diz: e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. O anjo, ó, sumiu. E todo aquele presente que no qual o Gideão tinha colocado no altar, o fogo que desceu do céu, consumiu, evaporou. Aí Gideão caiu em si. Quem é que estava falando com ele? Olha o que é que Gideão diz. Olha o versículo 22. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Yahvé, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Gideão naquele momento estava tendo certeza: é Deus. Agora eu sei quem falou comigo. Só que aqui vai nos revelar mais 3 coisas importantes. A primeira está muito na cara, que é o poder de Deus. É como se Deus estivesse mostrando assim para Gideão: eu vou mostrar aqui um pouco do meu poder, para você entender com quem é que você está falando. E aí Deus manda aquele fogo para consumir aquele presente que Gideão havia colocado. Hoje você não precisa mais ter a prova do poder de Deus, porque Deus já manifestou muito o poder dele na sua vida. Acredita nisso. Deus, ele já provou muitas vezes para você a sua força. Às vezes você esquece, às vezes você até deixa de acreditar ou até duvida, mas Deus já provou muitas vezes a força dele na tua vida. Esse ato aqui também vai mostrar a presença de Deus. O fogo representa a força, mas também representa a presença do próprio Deus. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Onde tem fogo, Deus está. Deus havia dado uma ordem aos levitas na época do tabernáculo, dizendo que o candelabro tinha que estar aceso continuamente. Quando os sacerdotes acendiam o candelabro, eles ficavam olhando e tipo como se estivesse pedindo para que aquele fogo não se apagasse, porque se o fogo continuasse aceso, era sinal que Deus estava ali. Se acontecesse do fogo do candelabro apagar, é porque Deus não estava lá no meio deles. Então eles acendiam o candelabro e ficavam ali esperando: será que Deus está aqui conosco? Será que Deus vai aceitar? Quando o fogo se mantinha aceso, o coração deles se enchia de alegria, e eles tinham a certeza: Deus está aceitando a oferta, Deus está aqui entre nós. Então quando Deus mandou fogo, Deus estava dizendo para Gideão: eu estou contigo, Gideão, eu estou no meio de você. Terceira coisa, Deus estava dizendo: eu vou te ajudar, você não está só nessa. Ele já não havia dito antes: eu hei de ser contigo. Então toma posse desta palavra também: Deus está com você nessa. O fogo santo do Senhor, ele não é hoje lançado como foi lançado no presente
de Gideão, mas ele é lançado aqui dentro, ó. Se tiver fogo do Espírito Santo ardendo, queimando o teu coração, fica tranquilo, é porque Deus está contigo, e Ele está dizendo: aonde quer que você for, a minha presença estará com você. Então não tenha medo, não se sinta incapaz, vai adiante. Chegou o dia de você mudar a página na tua vida, chegou o dia de você falar para Deus: Deus, agora é diferente, é uma nova história, eu estou decidido a resolver esse problema, o que passou, passou, a partir de hoje é vida nova, é uma história nova, nós vamos apagar tudo que ficou para trás, ficou para trás, os problemas serão resolvidos, e eu irei viver grandes coisas. Igreja, olha para mim, está na hora, já passou o tempo, olha para mim, já passou o tempo, já deu, acabou, está na hora de virar a página, está na hora de virar a página, já deu, acabou, esquece sofrimento, está na hora de você falar para Deus: Deus, acabou, não adianta, eu não aguento mais, eu não vou viver mais assim, eu quero uma mudança, eu quero uma vida diferente. Tantos anos vivendo a mesma situação, está na hora de mudar. Esse tem que ser o teu pensamento, esse tem que ser o teu espírito a partir de hoje. Podem dizer o que dizer, se você estiver determinado, você vai vencer. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Eu sei que nós temos aflições. Uma coisa é passar por aflições e outra coisa é viver aflito. Concorda comigo? Uma coisa é passar, superar, e outra coisa é viver aflito, ou seja, dentro de um problema antigo. Então está na hora de você começar a tomar uma nova postura diante de qualquer coisa que surgir contra você. Quando Gideão oferece o presente dele, Deus agora vai pedir o dele. Deus vai dizer assim: agora eu preciso testar a sua obediência. E quando Deus vai testar a obediência de Gideão, nós vamos entender também o motivo de o porquê que Deus permitiu essa situação. O que era necessário ser feito para Deus começar a mudar a situação. Deus vai pedir aquilo que nós lemos no começo, um boi. E a gente vê assim: poxa, um boi, o que é que tem a ver? Vamos ver agora, versículo 25. E aconteceu quando, igreja? Quando? Naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de quem? Do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Deixa eu te explicar. Baal significa Senhor. A palavra Baal, ela significa Senhor. Eles estavam adorando o Senhor, mas o Senhor errado. E um dos adoradores do Baal era o próprio pai de Gideão. Eu não vou dizer para você que era o motivo, mas pode ser um dos motivos que faziam com que Gideão e a sua família fosse a mais pobre e a menor, porque eles deixaram de adorar ao Senhor dos exércitos e passaram a adorar o Senhor fajuto, o Baal. Quem aqui já viajou pelos interiores do estado, e quem é daqui pode falar isso com propriedade: é um Baal em cada esquina. A Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Além do mais, muita gente ainda consagra a sua vida, a sua casa, os seus filhos a esses Baal. Então não tem como Deus dividir a glória dele. O nome das ruas, o nome da cidade, o nome dos bairros são consagrados aos Baals. Na porta de cada cidade do interior do Nordeste, quem já viajou pelo Nordeste, eu conheço algumas cidades do Nordeste, e logo na entrada você vê uns Baal enorme. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas tem gente que vai dizer assim: pastor, esse povo é cristão. Eu sei que é cristão, mas eles foram ensinados, doutrinados a ter uma fé direcionada a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Entenda isso. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia é bem clara: Deus não divide a glória dele com ninguém. Então a glória de Deus estava sendo dividida com Baal. E no versículo 1 do capítulo 6 você vai ver, ó:
Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas. Quem foi que deu? Por quê? Porque fizeram o que parecia mal. E a família de Gideão nos explica o motivo. Joás, o pai de Gideão, tinha um bosque inteiro e um altar construído para o Senhor, para Baal, para a imagem de escultura. A família de Gideão tinha um altar construído para Baal. Aí então Deus vai dizer assim para Gideão: eu já te escolhi, você já entendeu que é você mesmo, só que agora a gente precisa preparar o ambiente para o milagre. Não é de qualquer jeito. Primeira coisa, vamos se consertar. Corta esse bosque, destrói esse altar para Baal e edifica um para mim. O que é que você tem que fazer então? Destruir todos os altares para Baal na tua vida. Mas pastor, eu não me curvo mais diante dos Baal. Não é disso que eu estou falando. Destruir o altar de Baal é largar o pecado, é se consertar, é corrigir o teu comportamento, a tua conduta, os teus pensamentos, o teu jeito de falar, o teu jeito de pensar diante de Deus. É isso que é destruir o altar de Baal. Às vezes você está na igreja, mas você tem um Baal ainda que você acaba adorando, que é aquele pecado que você não larga ele, que você não solta. Você sabe que você precisa se livrar daquilo, mas você não se livra. Isso é destruir o altar para Baal. Aí ele diz assim: agora vai e constrói um para mim. Aí constrói um altar para Deus, deixa Deus reinar na tua vida. Construir um altar para Deus é colocar Deus acima de tudo. É colocar Deus acima dos teus prazeres, acima do teu gosto, acima da tua vontade. Você que é casado, é colocar Deus acima do seu esposo, é colocar a Deus acima da esposa. Quem é pai aí, levanta a mão. Dos homens, quem é pai, levanta a mão. Coloque Deus acima dos seus filhos. Quem é mãe aí, levanta a mão. Coloque Deus acima dos seus filhos, mãe. Quem é filho aí, levanta a mão. Todo mundo, né? Coloca Deus acima dos teus pais. Coloca Deus acima de tudo. Isso é começar a construir um altar para Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E principalmente, coloca Deus acima de você. Faça como João Batista disse, que você diminua e que o Senhor cresça. E agora? Ele falou para mim que o boi é do meu pai, mas o boi não é meu. Eu vou ter que destruir o altar do meu pai. Será que Gideão obedece? Versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estava ao pé dele cortado, ou glórias. E o boi foi oferecido no altar, de novo edificado. Mas agora não estava mais edificado para Baal, estava edificado agora para o verdadeiro Senhor. Assim você fará. Você vai destruir todo o altar de Baal que porventura foi erguido na tua vida, todo o bosque. Você vai construir um altar para Deus. O boi significa obediência. O boi aqui nesse contexto significa fazer tudo o que Deus manda. Você vai oferecer a tua vida no altar de Deus, e Deus de uma maneira poderosa vai começar a te usar. Os problemas antigos serão vencidos, porque aquele que é conosco, Ele é maior do que tudo, e Ele vai te dar a vitória. Amém? Quem toma posse dessa palavra, diga glória a Deus. Fiquem todos de pé, em nome de Jesus, toda a igreja. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.